professora Luciana Vedovato, coordenadora do curso de Letras, e estou aqui com essas duas mulheres maravilhosas, a professora Alessandra, do curso de Enfermagem, e a professora Márcia, professora de Física lá da URGS, que veio aqui proferir para nós uma palestra sobre o papel das mulheres na universidade. E aí a primeira coisa que a gente sente quando entra nesse processo de doutoramento com filho pequeno é assim: como que eu vou fazer com o filho? Eu não posso levar junto, não tem espaço na universidade para isso, não tem espaço para as outras mães. Pela sua experiência, nós fizermos o tensionamento das instâncias superiores, esse arranjo arquitetônico da universidade mesmo, ele muda, ou pequenas vitórias, ou... Olha, eu trabalho nisso há mais de 20 anos. A gente tem que lutar muito para ter pequenas vitórias, mas elas já são vitórias. Hoje em dia, as bolsistas de mestrado, doutorado e as bolsistas de produtividade de pesquisa têm licença maternidade já. Isso não existia quando eu era estudante. Isso foram anos de briga. Isso não foi assim, um dia amanheceu e o presidente da CAPES e CNPq resolveram. Não, isso foi briga, demanda, vai, escreve, pede, faz evento, vai, escreve, pede. Então assim, tem que ter o tensionamento sim. Tem que priorizar. Eles vão dizer, não pode ter creche porque tem pouco dinheiro. O pouco dinheiro tem suas prioridades. Isso é ou não é uma prioridade? Entende? A gente incorporar na dinâmica do trabalho a possibilidade da família, ela tem que ser uma demanda. Tá? Então, e a demanda tem que nascer do coletivo. Não é pensar que é uma pessoa sozinha. Não. Encontrem as outras, se organizem. Toda a movimentação ela é partindo de grupos que se organizam. Sem o grupo, a pessoa passa, a pessoa cansa, a pessoa vai fazer outra coisa. Então, assim, é muito importante ter grupos dentro da universidade. A gente tem tido uma experiência já bastante grande com isso. Grupos dentro de sociedades científicas, com demandas muito claras. Tá? Não é assim, é demanda, eu quero conseguir isso, e foca numa demanda e uma por vez. Tá? Por exemplo, nos editais de bolsa de iniciação científica, contar pontos no edital se tem filhos. Entendeu? Assim, fazer algum equilíbrio do fato de que pessoas com filhos, elas têm uma produtividade afetada. Tá? Mas eu quero pessoas com filhos no meio em que eu estou trabalhando, porque isso é importante. Então, assim, começar a incorporar na dinâmica da universidade a vida familiar. Tá? A creche é importante. Não tem como fazer uma creche, deem um espaço e façam uma creche coletiva, ou seja, uma creche cooperativa entre as pessoas. Comecem a tensionar, entendeu? Assim, comecem a trazer soluções criativas. Tá? Porque a gente não pode ignorar que existe a família. Tá? Então vão existir coisas assim, reuniões de decisões em horário que é depois do horário que as crianças saem do colégio. Não pode. Entendeu? A reunião pode ser em qualquer momento, porque ela tem que ser às 5 da tarde. Entendeu? Assim, estabelecer que tem que ser possível as duas coisas e na dinâmica. Agora, também é muito importante as mulheres se organizarem para permitir que pessoas com essa visão da diversidade consigam estar no poder, porque é muito mais rápido quando tu tem alguém com poder que pode fazer as coisas. Se não tem representatividade, tu não consegue. Então as mulheres têm que se organizar para votar em mulheres que tenham essa visão da diversidade. É um monte de si, né? É si, mas tem que ter essa organização do si. Porque, vou dizer, hoje é muito mais fácil fazer a mudança do que era quando eu comecei. Quando eu comecei eu tinha que organizar mais gente, era muito mais esforço. Hoje em dia eu tenho acesso. Eu brinco, hoje em dia até gero medo, porque assim, quando tu tens um pouquinho mais de visibilidade, as pessoas têm um pouquinho mais de receio de se atravessar no teu caminho. Tu sabe que tu pode fazer barulho se elas disserem uma coisa inconveniente. Então, acho que é muito importante também apoiar mulheres para elas poderem galgar os cargos. Então, são duas questões. Uma questão é a família, outra questão é tu conseguir ter mulheres no poder. E o apoio de outras mulheres para não criar um clima de competitividade, né? Completamente. Assim, porque, por exemplo, você está, né, numa posição de falar por todas nós, né? No sentido assim, de representatividade. Então, de certa forma, todas nós apoiamos essa posição também. Exatamente. Eu não cheguei aonde cheguei sozinha. É parte, para mim é muito claro que tudo que eu consigo
é parte desse pacote de que quando eu tenho espaço, eu não falo por mim, eu falo por nós, tá? Então essa visão, para mim, ela é muito clara e eu acho que tem que se apoiar mulheres que tragam essa visão. Eu acho até também para desmobilizar, essa impressão que eu tenho, esse ambiente competitivo dentro da universidade, porque é um ambiente competitivo, que daí baliza todo mundo de forma, homens, mulheres, de forma muito igualitária, mas para competitividade, né? Então, sim. Quando de fato não é. E assim, é uma competitividade com regras desenhadas pelos homens brancos. Tá? Desenhadas, vou dizer assim, mais grosseiramente, desenhadas pelo patriarcado. Isso é um modelo mundial, tá? Esse modelo, ele desenha regras, ele diz que excelência é isso. Tá? Que competitividade é isso. E não olha que a gente tem outras formas de trabalhar, que a gente tem outras formas de ter excelência e que a diversidade traz essa excelência. Então, assim, começar a ter um outro discurso. Porque o que é ruim é que muitas vezes o diverso, ou seja, quando uma mulher chega ao poder, ela chega com exatamente o mesmo discurso dos homens. Exato. Tá? E que tu está tendo que forçar sempre a fronteira. Tá? Então, assim, quando eu comecei a falar sobre gênero, eu falava mulheres, tá? 50% da população. Hoje em dia, quando me convidam para falar, eu já vou trazendo assim, gente, onde estão as mulheres negras? Hello? E assim, e as trans? Porque também são mulheres, também estão sofrendo a paulada que a gente está sofrendo. E por que a gente vai trazer um discurso que só privilegia mulheres brancas de preferência de elite? Então a gente tem que forçar essas barreiras o tempo todo. Eu sei que às vezes é exaustivo, tem uma colega me diz, isso é exaustivo, mas é isso a vida. A gente quer fazer uma transformação, que ela quer deixar uma sociedade melhor para as futuras gerações, a gente tem que forçar, né? Não tem caminho fácil se a gente quer deixar um mundo mais igualitário, mais cordial, mais empático. A gente é diverso, a gente tem que forçar os conceitos o tempo todo. Tá? E isso passa pelo coletivo, mas também passa por a gente viabilizar que algumas pessoas cheguem no poder, porque a gente tem que transformar o poder. Tá? E as mulheres são muito desunidas. Eu estou muito decepcionada neste momento com o que está acontecendo na eleição americana. De um ambiente diverso de candidatos democratas, chegamos à mesma solução de sempre. Homens, brancos, velhos, vindo da elite. Entende? Ninguém ali veio de família pobre, vindo da elite. Então, assim, essa estrutura a gente precisa quebrar. E a gente só quebra com a coletividade. Tá? E claro que vamos enfrentar uma série de dificuldades para fazer isso, mas essa é a vida, é de enfrentar dificuldade e vamos sair quebrando fronteiras. Por isso a importância da formação também política, na formação, né? Exatamente. Da universidade. Deixa eu contar para vocês uma notícia que ainda não sei quando vai sair, mas existe, andando no Congresso Nacional, uma emenda para a Lei de Diretrizes do ensino fundamental e médio, que vai incluir a obrigatoriedade de ensinar a história e o desenvolvimento de mulheres na ciência. Isso ainda está rolando, isso vem da senadora e, para mim, a grande surpresa vem de uma senadora mulher, que é a senadora Maria do Carmo, que é de um partido bem conservador até, mas que ela entende que é importante mulheres da ciência. Tá? Então tá havendo uma pressão, eu sugeri que a gente fizesse uma audiência pública, a relatora concordou, então vai ter uma mobilização, porque à medida que a gente tiver algo do papel escrito, nós temos que falar de mulheres na ciência, a gente também vai ter que falar mulheres em geral. E aí todas essas questões que estão, vamos dizer assim, vai falar de gênero, que está incorporada nessa não falar de gênero, vai ser contornada de uma maneira bastante elegante. Então a gente vai conseguir trazer essa discussão que é fundamental lá no começo, lá com as meninas. A gente faz a transformação com a cabeça das meninas. Então tá sendo, tanto que eu estou indo para Brasília semana que vem e eu vou de novo, ela diz bem que eu preciso conversar, eu pego o avião e vou, porque eu acho que é muito importante, é para tu ver, ela é do extremo oposto ideológico do meu local de fala, mas ela está falando de uma coisa que me identifica, e eu acho que ela pode fazer uma grande mudança, então a gente tem que se unir. Então, assim, aprender a fazer redes dentro da universidade,
também é importante. Então, assim, ter locais onde as mulheres dos diferentes estratos se reúnam e procurem achar pontes é muito importante. A primeira conferência que a gente fez internacional de mulheres na física, a gente trouxe mais de 60 países. Isso significa que na mesma sala eu tinha a equipe das americanas, a gente fez por equipes, com a equipe da Arábia Saudita. E para minha grande surpresa, os problemas em ir na carreira dessas duas mulheres de culturas transcendentalmente distintas eram os mesmos, que é família e poder. Então nós temos algumas coisas que nos unem, nós temos muitas diferenças, mas vamos focar no que nos une para poder fazer mudanças políticas importantes.